Cristo passou por todo tipo de sofrimento. É sobre esse tema que nós vamos meditar no dia de hoje. E sob a ótica de Santo Tomás de Aquino, ele nos apresenta 3 aspectos muito interessantes que vai ajudar demais a edificar nossa alma, em nos aprofundarmos nesse mistério que é o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 3 aspectos Santo Tomás nos apresenta para afirmar que Cristo passou por todo tipo de sofrimento possível. Ao considerar, o primeiro deles, ao considerar os homens pelos quais o sofrimento chegou até Cristo. Nós podemos ver que Cristo esteve, por exemplo, nas mãos dos seus governantes. Então, o destino de nosso Senhor esteve ali no fim da sua vida nas mãos dos seus governantes e ministros que definiriam seu destino. Cristo também esteve nas mãos, o sofrimento passou e chegou até Cristo também por meio de seus amigos. Então nós podemos fazer uma ligação aí tanto com Judas, que foi o traidor, que foi quem inclusive, segundo a história, entregou e identificou o nosso Senhor Jesus Cristo com um beijo no rosto, o beijo da traição. E São Pedro, aquele que da boca do mestre saíram as palavras: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro o traiu negando o Cristo publicamente por 3 vezes. Então esse é o primeiro aspecto, o fato de que o sofrimento chegou até Cristo por meio dos homens, seus governantes e ministros que tinham o destino de Jesus nas mãos, e por meio de seus amigos, que eram pessoas próximas, e a decepção foi tamanha e feriu a alma de nosso Senhor Jesus Cristo por meio da traição, tanto de Pedro quanto de Judas. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, pelas coisas pelas quais o sofrimento chegou até nosso Senhor Jesus Cristo. Essas coisas são o abandono, ele foi abandonado, a blasfêmia, porque isso feria o coração do nosso Senhor. As palavras que eram ditas contra ele era chamado de filho do demônio, de Beelzebul, de mentiroso, de louco. O desprezo, porque só se sente desprezo daquele que um dia foi próximo. Então Jesus ali, nós vemos ali um pouco antes dele ser entregue ali para caminhar e carregar a cruz para o Calvário, seus discípulos estavam no meio daquela multidão e muitos dos que viram os milagres e receberam o carinho, o amor gratuito e incondicional de nosso Senhor, estavam no meio daquele povo gritando: crucifica-o. Ele foi desprezado. Até nas suas coisas materiais, nosso Senhor Jesus Cristo foi tocado. Porque nós usamos aquele ditado, né? Nossa, eu só estou com a roupa do corpo. Nem as roupas de Jesus foram poupadas, porque elas foram também despojadas. E nem isso ele, com elas, ele permaneceu. Na sua alma ele sofre a tristeza, o cansaço, o medo. Nós vemos ali na angústia suprema, quando ele vai orar no Getsemane. São Lucas, evangelista, que tinha autonomia, autoridade para falar isso, disse que Jesus, numa angústia suprema, ele chegou a suar sangue. Dos seus poros saiu sangue, tamanha era a angústia, o medo, o pavor, a tristeza. Porque entenda bem, Jesus era 100% Deus, nunca deixou de ser, mas era o Deus encarnado, ele era 100% homem, e estava, por vontade divina, por permissão divina, sujeito a todas essas fragilidades. No seu corpo ele sofre a flagelação. Então na sua alma a tristeza, o cansaço, o medo. No seu corpo a flagelação, os cuspes, os açoites. Então esse é o segundo aspecto, as coisas pelas quais o sofrimento chega até nosso Senhor. No seu corpo, o terceiro aspecto. Olha que interessante isso, gente. Olha como é mais profunda a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo para com o seu sofrimento, para com o meu sofrimento. Ele passou por tudo. Ele passou por tudo. Eu vou encerrar esse vídeo com uma palavra que vai dar sentido a tudo isso que nós estamos falando. No seu corpo ele sofre na cabeça, com a coroa de espinhos, que eram espinhos que furavam a sua carne, chegavam até o crânio. Nas mãos e nos pés com os pregos que perfuravam e pregavam o seu corpo no madeiro, na cruz. Na face, com os cuspes sujos, com os tapas, com os murros, com os socos, os golpes que ele sofria. No seu corpo todo, com a flagelação, 39 chicotadas, cada chicote 3 pontas, cada ponta ou um osso de um animal ou um pedaço de ferro.
que deixaram ele totalmente desfigurado, como vai nos dizer o profeta Isaías no capítulo 53. Ele não tinha fisionomia humana. Sofrimento de nosso Senhor. Nos seus sentidos, eles sofrem todos. No tato, porque o tato dele foi ferido pelos pregos. No paladar, quando ele sente sede na cruz, dão vinagre para ele beber. No olfato, ele estava ali sentindo aquele fedor de morte, porque Calvário era o lugar onde tinha ali cadáveres e já cheiravam mal. Uma podridão tremenda. Na sua audição, porque pelos seus ouvidos entravam as palavras de blasfêmia contra o seu santo nome. E o mais interessante de todos dessa visão de Santo Tomás, na visão, porque ele viu as lágrimas de sua mãe aos pés da cruz e as lágrimas do discípulo que ele amava. Santo Tomás vai nos afirmar algo maravilhoso, preste atenção. Somente por esse último sofrimento através do sentido da visão, seria o suficiente para redimir o pecado de toda a humanidade. Mas Cristo fez muito mais. Aqui nós encerramos com a seguinte palavra do livro de Hebreus, onde vai dizer que Cristo passou e experimentou por tudo, por todas as nossas privações e fragilidades, exceto uma coisa, exceto o pecado, para poder provar e dizer para mim e para você que é possível viver nesse mundo, as fragilidades desse mundo, os limites desse mundo, os sofrimentos desse mundo, e ainda assim ir morar no céu. Porque os sofrimentos da presente vida, como diz São Paulo, não tem proporção, comparação alguma com a glória que há de ser manifestada. Que Deus te abençoe.